Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós já estamos na presença do Senhor, e a palavra nos garante que o Senhor é entronizado no meio dos louvores do seu povo. O Senhor está aqui, e te amamos, Senhor, te desejamos, te queremos, e como tudo que foi declarado aqui nessa noite, te desejamos, que o leão da tribo de Judá sim possa rugir, que possamos estar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, de onde vem o nosso socorro. Tu és o nosso auxílio, o nosso escudo protetor. Tu és mais do que suficiente, eterno Salvador. Toma o teu lugar de honra mais uma vez. Pedimos espírito de sabedoria e revelação, para a contemplação da tua glória e para conhecimento de quem tu és. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre muitas coisas que estavam acontecendo no mundo, e você acompanhou, acredito, né? Aquilo que aconteceu lá na Colômbia com terremoto e muitas outras coisas que vêm acontecendo ao redor do mundo. Já foram catalogados aí mais de 10 terremotos que aconteceram no mundo só esse ano, com uma magnitude bem expressiva mesmo, e muita coisa acontecendo. E aí muita gente falando sobre maremoto, sobre tempestade, sobre muitas coisas. E eu fui refletir um pouco sobre a palavra de Deus, o que o Senhor fala sobre essas manifestações da natureza. E é claro que a gente vê sempre com um olhar de juízo, né? E muitas pessoas atrelam essas manifestações da natureza até mesmo à vinda do Senhor, né? As pessoas às vezes falam tantas coisas, mas a verdade, o que o Senhor nos ensina na sua palavra a respeito da manifestação da natureza é que toda a natureza, toda expressão da natureza manifesta a glória de Deus. Diga, glória de Deus. E quando a gente observa aquilo que o Senhor criou, a gente faz um exercício que o próprio Jesus ensina, quando ele é questionado sobre a manifestação daquilo que ele poderia nos dar gratuitamente todos os dias, como a manutenção daquilo que nós precisamos. E Jesus, ele ensina um exercício maravilhoso. Ele diz: olhai, pois, o lírio dos campos. E ele faz um comparativo até mesmo com Salomão. Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, não se vestiu tão bem. E ele começa a observar aquilo que estava à sua volta, ele começa a observar a natureza. E foi basicamente isso que eu fiz nesses últimos dias, né? Assim como muita gente, né, ficou doente, com virose, aquela coisa toda, com gripe. E aí eu estava em casa fazendo nada, literalmente, né, só com dor de cabeça, dor no corpo, aquela coisa toda. E eu comecei a refletir um pouco sobre essas manifestações da natureza, e tentando encontrar esse paralelo que o texto estava falando. Esse texto falou muito ao meu coração. E dentre tantas declarações que nós encontramos na palavra, existe uma declaração no Salmo 46, que eu gosto muito, e que fala exatamente sobre essa manifestação, e esse comparativo que o próprio Senhor faz utilizando os seus salmistas, os seus compositores. E esse salmo especificamente, ele foi escrito pelos filhos de Corá, e é muito interessante quando a gente observa as declarações dos filhos de Corá, porque elas se contrapõem exatamente ao que o seu pai, né, o seu antecessor havia tido como uma postura dentro de Israel. Você lembra da história? Um grupo de homens se opuseram a Moisés, e eles foram contra e começaram a fazer um motim contra Moisés, e Corá estava no meio desse bolo. Mas a sua posteridade tem uma postura completamente diferente daquela de Corá. E na palavra de Deus nós encontramos, principalmente ali nos Salmos, né, os filhos de Corá expressando a adoração. E esse Salmo 46, que eu falei aqui para vocês, é um deles. E os filhos de Corá, eles escrevem este salmo e fazem um comparativo maravilhoso. E aí eu comecei um pouco a meditar sobre isso, e é muito interessante quando ele vai falar sobre as águas, sobre
os rios, sobre o rio. E a gente vai mergulhar um pouquinho juntos no Salmo 46 hoje, amém? Glória a Deus. Vamos juntos lá para o Salmo 46, este salmo tão bonito, e que expressa exatamente aquilo que o Senhor deseja que nós façamos como um exercício de observar a natureza e encontrar a manifestação da sua glória. Amém? Os meninos colocaram aqui na projeção NVI, mas você pode ler na sua versão. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Ainda que as águas rujam e se agitem os montes, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Vamos repetir esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mais forte. O lugar santo onde habita o Altíssimo. Prosseguindo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, sejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Nas outras traduções fala: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa pausa aqui também que você viu aí, né, a NVI coloca como pausa, tem algumas versões que colocam o selá, e os historiadores falam exatamente sobre esta pausa, porque a gente está lendo aqui uma canção, uma música, e os historiadores falam que é justamente essa pausa para os cantores poderem dar uma respirada, mas também para ter uma melodia, né, um solo, digamos assim. As pausas que a gente tem nas nossas músicas hoje, por exemplo, a reintrodução ou o solo antes da ponte da música, e esse selá, os historiadores acreditam que seja a manifestação de adoração instrumental. Então, a gente está aqui observando uma canção que retrata a glória de Deus, mas que faz um comparativo maravilhoso. Ele faz um comparativo entre águas turbulentas, entre montes que podem vir ao fundo do mar, entre manifestações fora talvez da nossa realidade, como o Brasil, né? A gente está num país onde não tem muitas coisas, né, na natureza, assim, a gente não vê com tanta frequência, graças a Deus, mas por aí a gente vê em várias nações ao redor do mundo, nações que estão constantemente passando por terremotos, maremotos, enfim, muitas catástrofes naturais. E o salmista, ele começa a falar isso principalmente pela vivência ali deles no Oriente Médio. Ele consegue trazer esse paralelo para que as pessoas entendam essa mesma manifestação que está acontecendo aqui. Existe um outro lado da moeda, existe águas, existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, e esse é o centro da mensagem que ele quer transmitir. Quando Deus está no centro, sua presença faz a vida fluir, mesmo em meio ao caos. O rio de Deus nasce da presença, atravessa o caos e produz vida por onde passa. Então o tema de hoje é o rio de Deus. Nós vamos fazer uma reflexão breve sobre essa característica do nosso Senhor.
Existem tantos nomes dado ao Senhor na palavra. Os próprios israelitas, hebreus, eles contemplavam a quem Deus era, e ao longo da sua própria história eles vão dando nomes ao Senhor, né? O Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Jeová Tzidkenu, Jeová Jiré, Elohim, é o primeiro nome que aparece nas Escrituras, que é justamente o Deus Criador. Então eles observam as manifestações da criação como sendo partes integrantes da própria natureza de quem Deus é, porque a criação revela quem Deus é. E quando eu falo a criação, eu não estou me referindo só exclusivamente à natureza que a gente observa, como florestas, mares e rios. Isso também se enquadra em quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança. Então, quando observamos a criação, quando observamos a natureza, nós estamos também observando as profundezas do coração de Deus. E o rio, ele tem essa característica. Então, é um paralelo que ele faz, é uma metáfora que ele usa para dizer que o nosso Deus é este próprio rio. Amém? O Salmo 46 começa com um terremoto, montanhas caindo, águas rugindo e nações se levantando. Mas no meio desse cenário aparece uma frase aparentemente talvez deslocada, se a gente seguisse uma consciência de catástrofe, de caos. Ele no versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O salmista está nos mostrando aqui duas realidades. De um lado, águas tumultuadas, águas turbulentas, mas do outro lado, um rio que traz alegria. De um lado a gente tem caos, do outro lado a gente tem vida. E isso é aquilo que a gente precisa ter como um entendimento mais completo de quem Deus é. Porque quando nós observamos o nosso Deus, nós temos que ver de forma completa. Não apenas um Deus que nos acolhe, nos abraça, cuida de nós, mas um Deus que é justiça. Um Deus que manifesta a sua própria ira. E o salmista, ele faz esse paralelo tão importante, porque a diferença não está na água, a diferença está na fonte. De onde vem essa água? Então, problemas todo mundo passa, dificuldades todo mundo passa, o salmista está retratando isso, as dificuldades que todo mundo encontra na sua própria vida, na sua própria jornada. Mas existe um lugar de descanso, existe um lugar de refrigério, existe um lugar que a gente pode descansar, e esse lugar é o Senhor. Amém? Existem águas que representam aquilo que ameaça destruir você, mas existe um rio que procede de Deus e que traz vida. Ponto 1, o rio de Deus flui no meio do caos. O rio de Deus flui no meio do caos. Um dos versos que embasam essa declaração é o verso 2, quando ele diz: ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo esteja calamidade ao meu redor, ainda que tudo esteja um transtorno ao meu redor, existe um rio que flui e que continua a fluir. É muito interessante quando a gente observa a representação do que a água simboliza, porque quando a gente vê, por exemplo, os cientistas falando sobre pesquisas extraterrestres, por exemplo, a gente vai ver que aquilo que denuncia que um planeta talvez seja habitável é a partícula H2O, é a água, porque água é vida. Você já estudou isso na escola, você sabe disso. Aonde tem água tem vida. A maior parte, em termos de porcentagem do nosso corpo, é água. A água, ela traz até mesmo desenvolvimento para as cidades. Você observa, por exemplo, na antiguidade, quando uma cidade queria se desenvolver, ela ia para perto das águas. Por exemplo, o Antigo Egito foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Por que o Egito se tornou o Egito que nós conhecemos? Por causa do rio Nilo. Inclusive, eles tinham o rio Nilo como um deus. É por isso que, inclusive, lá no período, de Moisés, quando Moisés vai confrontar Faraó, o Nilo se transforma em sangue, porque era uma afronta do nosso Deus para os deuses, os ídolos que eram adorados ali no Egito. Cada uma das pragas refere-se a um ídolo do Egito. E o Nilo, ele tinha essa representatividade. Então,
a gente está falando agora da nossa, por exemplo, da nossa cidade. Quando você estuda a história da Paraíba, você sabe que a Paraíba ela se desenvolveu ali na época das capitanias hereditárias por causa do movimento das águas, né? Até mesmo a tomada dos holandeses se partiu ali do mar. Enfim, o rio Sanhauá, aquele rio ali que cruza o meio do centro da cidade, a Paraíba se desenvolveu a partir dali, porque os povos originários sempre estiveram perto das águas, porque é um conhecimento milenar. Tudo aquilo que queria se desenvolver precisaria estar perto da água. A água não é apenas para você beber ou para tomar banho. A água ela serve para desenvolver todas as coisas. Tudo precisa de água. E é maravilhoso quando a palavra de Deus traz esse paralelo e traz essa representação de água sendo o próprio Deus, porque é exatamente essa compreensão que nós precisamos chegar sobre quem Deus é. O nosso Deus é fonte de vida. Sem Deus não existe desenvolvimento. Sem Deus não existe nada. E a água ela tem essa responsabilidade. É por isso que na nossa geração há uma guerra, né? Até mesmo uma guerra fria, digamos assim, dos próprios governos olhando para o Brasil, porque nós temos a maior porcentagem da concentração de água doce, de água potável do mundo inteiro, né? E quando você olha para os Salmos, por exemplo, principalmente ali quando ele diz, né, que o Senhor nos coloca perto das águas como árvore frondosa, como árvore frutífera, e aí você se lembra da Amazônia, você vê exatamente isso, pela manifestação ali das águas do rio Amazonas, pelos seus afluentes. A floresta amazônica é o que é por causa das águas, né? As próprias veredas, os próprios caminhos. Por exemplo, quando eu tive lá no centro do Brasil, né? Longe da floresta amazônica, mas ali eu aprendi o que eram essas veredas, esses caminhos que eles faziam, porque lá oh não, meu Deus, esqueci, no Jalapão, é um lugar muito distante do mar, dos rios, mas quando a gente passava, né, de carro ali, só tinha areia de um lado e do outro. Quando a gente passava e via um amontoado de árvore bem grandona, bem verde, o guia sempre falava: você quiser encontrar água, você tem que encontrar esses lugares, porque certamente ali no meio tem uma vereda, tem um caminho com água, porque a água ela faz justamente isso, ela dá essa possibilidade do desenvolvimento das árvores. Então, existe um programa, não sei se vocês já ouviram falar, nos canais, né, fechados, que é Largados e Pelados, o nome do programa, e eles gravam lá no Jalapão. E aí, quando os caras vêm, né, porque vem gente do mundo inteiro participar desse programa, quando os caras vêm participar desse programa, eles entendem e aprendem que se eles forem para perto dessas veredas, eles vão achar água. Então assim, meus irmãos, os próprios indígenas, os próprios povos originários, as pessoas que vão aprendendo aí ao longo da história de todas as gerações, quando queriam desenvolvimento, quando queriam ter vida, quando queriam ter sustentabilidade, os próprios nômades antigamente, eles procuravam água, né? Até mesmo no deserto, água ela é vida. Sem água você não consegue sobreviver por muito tempo, né? Alguns cientistas falam, por exemplo, que tem gente que já conseguiu aí sobreviver sem comida durante muitas semanas, né? Os próprios jejuns aí intermitentes que as pessoas tanto fazem. Na palavra de Deus nós aprendemos sobre o jejum, um jejum prolongado de 40 dias, né? Que Jesus e outras pessoas também fizeram na palavra e que pessoas fazem até hoje. É possível, só não é possível ficar tantos dias sem água. Depois de 3 dias você já começa a desidratar profundamente, né? Inclusive era utilizado como uma tortura ali, principalmente na Segunda Guerra. As pessoas eram privadas de água e elas começavam a definhar. E existem alguns relatos na história que as pessoas, pela ausência de água, começaram a delirar e começaram a desenvolver até mesmo esquizofrenia, porque o que é que tem dentro do nosso cérebro, aqui na caixa craniana? A água. Então, meus irmãos, a água é aquela coisa, é vida. Você precisa de água, né? E a gente precisa aprender com a palavra de Deus exatamente a dosar a necessidade da água. Porque às vezes a gente está
com tanta robustez de alimento, mas nos falta saciar a sede. Sabe aquela pessoa que ela é extremamente preparada teologicamente? Ela tem robustez no alimento, mas lhe falta muitas vezes a prática da presença, beber da água. E a palavra nos ensina a ter equilíbrio, moderação com as duas coisas. Você se alimenta de quem Deus é, você absorve conhecimento teológico, conhecimento bíblico, mas você também sacia a sede da sua alma com a presença. O salmista nos ensina isso: minha alma tem sede de Deus. E ele faz um comparativo até mesmo ali com a corça, que corre quilômetros em busca de água, né, e águas profundas. E as águas também utilizadas nessa metáfora da corça é muito maravilhoso, porque a água também ali, nesse contexto do Oriente Médio, a corça ela corria por sobre os montes, fugindo dos seus predadores, e obviamente, como todo ser vivo transpira, gera, né, um cheiro, até mesmo um rastro para aquele que está ali perseguindo ela para matar e comer ela, né? Então ela sai correndo, e dentro da criação de Deus, ela não sabe disso, mas instintivamente ela pula dentro de águas correntes e de fontes, né? Nas montanhas é que nascem os rios, e ela pula dentro dessa fonte de água pura e cristalina, e isso lava a corça ao ponto dela ficar sem o cheiro. E o salmista faz esse comparativo: a minha alma tem sede de Deus, e como a corça eu vou correr muitos quilômetros para mergulhar nessas águas puras, profundas, sendo lavado. Aquele que é o meu adversário, aquele que é o meu inimigo, não poderá me tocar. Então, as águas também têm esse poder de purificação. Para além de saciar a nossa sede da necessidade que nós temos por Deus, ela também serve para santificação. Diga: água é vida. Então, quando nós bebemos do Senhor, nós somos saciados nas nossas emoções, nós somos preenchidos pelo próprio Senhor, e a água ela tem esse poder de trazer transformação e restauração. Inclusive, antigamente, né, antes da indústria farmacêutica, as pessoas elas tratavam seus doentes com sol e água. Então, muitos hospitais antigos, eles têm um quadradinho assim, um quadradão na verdade, no meio do hospital, que hoje a gente usa meio que como uma pracinha, né, as pessoas que vão ficar ali como cuidador de alguém, né, aí como uma pipoca, uma coisa, fica ali no meio de uma pracinha. Mas antigamente era utilizado igual a presídio, para banho de sol. Antes da indústria farmacêutica existir, as pessoas eram tratadas com água, porque água cura, água é vida. E com o sol ele trazia para as pessoas, assim como traz até hoje, mas a gente não toma muito sol, né? A vitamina B12, a vitamina D, ativa as vitaminas dentro do nosso corpo. As pessoas eram tratadas dessa forma, né? Então a água ela sempre serviu para trazer restauração e cura ao longo da história. Mas hoje a gente vê até mesmo uma geração que não gosta muito de beber água, né? Hoje tem até aplicativo especializado como um despertador para lembrar as pessoas de beberem água, porque elas estão tentando saciar a sede com refrigerante, com suco, né, com outras coisas, né? Você vê aí os maratonistas, os corredores, né, aprendendo a saciar a sua sede com outras coisas. E isso fala muito sobre a nossa geração, porque se a gente analisar de forma, é claro, metafórica, né, a gente também não está mais buscando a água verdadeira. A gente tenta saciar as nossas necessidades com outras coisas. E a gente não consegue mais encontrar deleite na água, porque a água parece um pouco sem graça, né? Parece que a gente tem que inventar alguma coisa para saciar a nossa sede. Você vê aí, né, nos lugares assim mais refinados, água saborizada, né? Bota sabor na água, porque a água é sem graça. Eu amo também quando o próprio Senhor traz uma repreensão para a sua igreja e utiliza mais uma vez da metáfora da água para falar sobre a água que Ele deseja ver fluindo de nós. Quando Ele fala sobre não sermos quentes nem frios, mas sendo mornos, nós seríamos vomitados da boca dele, né? Isso é muito interessante, porque ali culturalmente o Senhor Deus estava falando para um povo onde estava geograficamente estabelecido numa região onde águas que vinham, né, das geleiras, águas que vinham dos montes, eram águas puras, como eu acabei de falar,
que sempre vinham dos montes e eram águas frescas, águas geladinhas para beber, para purificação, para saciar a sede. Então não tem nenhum problema da água ser gelada, assim também como não tem problema nenhum ali, geograficamente eles estavam perto também de águas termais. Eu não sei se você já teve esse contato com águas termais na sua vida. Um dia, quando você for passear, for para um lugar de águas termais, você vai entender esse texto. São águas que curam. A água termal, ela é usada de forma milenar para trazer cura. As pessoas viajavam do mundo inteiro para poder mergulhar naquelas águas, porque ela ativava também no corpo as moléculas de cura. E as águas quentes, elas serviam para isso. Porém, a água morna, ela, principalmente na cultura, era utilizada com uma finalidade muito específica. Quando você estava doente com alguma coisa, ela era usada para incitar em você o vômito. Até hoje, né? Às vezes as mães, né, ali, que tem um pouquinho mais de inteligência, quando aprendem algumas coisas com os mais antigos, o menino está passando mal, ferve um pouquinho de água, espera ficar morna, dá para o menino, na hora a criança vomita. Porque a água morna, ela tem esse poder. Ou seja, quando a gente olha para a palavra, são inúmeros exemplos sobre água, e ela sempre tem correlação com a dosagem de cura, com aquilo que o Senhor quer fazer através de quem Ele é, porque as águas, elas são exatamente o próprio Deus fluindo em nós. O rio não aparece depois que o caos termina, ele aparece no meio dele. A gente, observando esse cenário, a gente tem as declarações do salmista ali no começo, como eu coloquei aqui o verso 2: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, bramam nações, reinos se abalam. Ou seja, ele está falando sobre um caos geral. Ainda que tudo à nossa volta seja desolação, destruição, então ele conclui o raciocínio. Ele diz: há um rio. Vamos repetir isso? Há um rio. Deus não está prometendo você nunca verá águas agitadas. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, mesmo quando as águas estiverem agitadas, existe uma fonte que não foi afetada pelo caos. O mundo jaz no maligno. As coisas à nossa volta são destruição. Quanto mais nos aproximarmos da vinda de Jesus, mais as coisas vão ficar difíceis. Mais más notícias vão chegar à nossa porta. Coisas ruins vão acontecer, infelizmente, e a maldade vai crescer cada vez mais. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quanto mais a maldade se alastrar no mundo, mais o rio de Deus vai fluir através da nossa vida. É por isso que a gente precisa estar abastecido de quem Ele é. É por isso que a gente precisa beber de quem Ele é. É por isso que nós precisamos estar ligados, enxertados na videira. Precisamos deixar esta vida de Deus fluir através de nós. Porque a cura para as nações, ela vem de um povo restaurado. A cura para a desolação, ela vem de um povo posicionado. Nós estamos agora numa das fases do Brasil que a cada 4 anos a gente fica totalmente desestabilizado. Período eleitoral, principalmente se referindo às questões presidenciais. Quando é de prefeitura, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas quando é a guerra ali dentro de Brasília, a gente começa a se agitar junto. O país inteiro fica naquele temor. Eu sinto até que a gente passou dessa época de polarização. A gente já chegou na fase como nação de desesperança. A gente não acredita mais, nem de um lado nem do outro. E sabe qual é a boa notícia? É que esse tipo de pensamento é a porta de entrada para a gente apresentar a verdadeira resposta para o Brasil. Não é o político A, nem o político B. A resposta é: há um rio. Há um rio poderoso, que mesmo diante das más notícias, do caos, da desestrutura, da desesperança, um rio poderoso pode fluir, se nós o buscarmos. O Senhor da igreja, Ele não negocia a sua própria posição. A igreja evangélica no Brasil não pode levantar um ídolo e achar que ele vai resolver os problemas do país. Quem resolve qualquer problema é o nosso rio poderoso. É o próprio Senhor Jesus. A diferença está aí, meus irmãos. O mar está furioso, mas o rio continua fluindo.
As nações estão bramando, mas Deus continua no meio. Os reinos estão abalados, mas o trono permanece. E por isso Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque é isso que ele diz no meio do salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. Esse paralelo que o próprio Deus faz através da declaração do salmista, dizendo para os povos: se vocês entenderem o poder desse rio, se vocês estiverem dispostos a mergulharem nesse rio, vocês vão encontrar descanso, vocês vão encontrar a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode produzir, a paz que ninguém pode comprar. É muito interessante quando olhamos essa busca incessante pela paz, porque a gente pode projetar, principalmente num país tão desigual como o nosso, que o descanso e a quietude está em ter muito dinheiro, em ter muitos recursos. É claro que vai te dar conforto, mas não vai te dar paz, porque quando todas as arbitrariedades da nossa vida são supridas, tudo aquilo que é secundário e até mesmo o supérfluo é suprido, você vai estar de encontro com as suas guerras internas. Quando você consegue resolver todos os problemas à sua volta, existe algo que talvez você não vá conseguir resolver: as tempestades que acontecem dentro de você. E isso é o cenário da vida de muita gente. Tem tudo, mas não tem paz. E aí você vê pessoas como o próprio, por exemplo, Michael Jackson. O cara conquistou tudo que queria na música. Ele se propôs a ser e foi o melhor cantor pop do mundo, da história, mas não encontrou a verdadeira paz. Todos os milhões, bilhões, não compraram a paz que nós temos gratuitamente. Isso é muito sério, porque quando olhamos para um mundo caído, nós estamos vendo ali Satanás entorpecendo a percepção das pessoas, como droga. Elas tentam suprir as necessidades da alma com coisas. Então você vai ver sempre as pessoas procurando viagens, festivais de música, compras, compra carro, mansão, roupas muito caras, dá 35 mil, 100 mil reais numa bolsa. E eu não estou falando sobre questões sociais, eu estou falando sobre o que a alma humana projeta para tentar suprir as necessidades que somente esse rio pode saciar. E essa declaração também que traz sobre o próprio povo de Israel, num contexto histórico onde eles precisavam entender que o Deus que os retirou do Egito, o Deus que o estabeleceu, o Deus que o estava fazendo ser mais do que vencedor, ali principalmente no período da aliança davídica, quando Davi estava reinando, eles eram o povo mais importante da terra, eles eram vitoriosos, 40 anos de vitória, com muitos recursos. Até hoje, por exemplo, você observa uma característica do povo judeu: o dinheiro. É um povo próspero, um povo que sabe administrar seus recursos, é um povo que sabe investir, é um povo que tem dinheiro. Mas para aqueles que negaram o Messias, ainda não encontraram a paz. Assim também como neste período, o que o Senhor estava buscando lembrá-los, é que a paz que eles estavam procurando, só encontrariam quando mergulhassem nesse rio. E eu falo mergulhar porque muitas vezes a gente até interage com o rio, mas a gente não quer ele completamente. Sabe aquelas pessoas que colocam ainda o pezinho? Sabe aquele pessoal, principalmente as mulheres, né? Vão para um day use aí em algum lugar, com piscina, vai toda produzida, toda maquiada, toda bonita, não quer ficar desmantelada, aí ela bota só o pezinho assim na piscina. É diferente daquelas crianças que vão e pula dentro, né? E mata o calor ali, né? São experiências diferentes. Assim também é, meus irmãos, na casa de Deus. Tem irmãos que vêm cultuar ao Senhor, todo produzido, mas bota só a pontinha do dedinho assim do pé,
e não interage com o rio. Assiste, acha bonito, até se emociona, mas não gera vida nem transformação. E é isso que o Senhor está nos lembrando neste salmo também. Para que a gente possa usufruir da água, é preciso interagir com ela. Você bebe a água, você mergulha no rio. A água existe para a gente poder usufruir, e não só para admirar. Quem está entendendo? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, irmãos. Aquietai-vos não significa simplesmente fique tranquilos. É uma convocação para parar de lutar, como se tudo dependesse de nós. É Deus dizendo: pare de tentar ocupar o lugar que pertence a mim. É o próprio Deus nos dizendo: a batalha é minha. A gente precisa aprender a confiar. Aprender a confiar é deixar o rio seguir o seu fluxo. Não tem como você modificar o fluxo do rio Amazonas. Não tem como você modificar o fluxo de nenhum rio caudaloso. Assim também como Deus faz exatamente como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. A nossa responsabilidade é apenas se deixar ser conduzido por esse rio. Talvez hoje exista algum mar como este declarado no início do Salmo, um mar agitado, um mar revolto dentro do seu coração, dentro da sua casa, lá onde você trabalha, até mesmo nas suas próprias emoções, até mesmo em qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Mas o Salmo não diz: não haverá mar, não haverá falta de caos. Ele diz: há um rio. É uma lembrança que mesmo diante das más notícias, mesmo diante das tempestades, a gente pode se lembrar que existe um Deus poderoso que jamais se esquece de nós. Ele se lembra de você, meu irmão. Quando a gente acha que o nosso Deus está esquecido, é unicamente uma artimanha do inimigo para nos fazer tirar do foco. Lembre, existe um rio. Ponto 2. O rio de Deus nasce da presença dEle. O rio de Deus nasce da presença dEle. Aí nos versículos 4 e 5 é um dos textos mais conhecidos, quando ele diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O versículo 4 apresenta o rio, o versículo 5 explica a fonte, quando ele diz: Deus está no meio dela. Essa é a chave de todo o Salmo 46. A cidade não está segura simplesmente porque possui muralhas. Ela está segura porque Deus está no meio delas. Principalmente por causa do contexto da época, as cidades eram todas amuralhadas. Quando eu estive recentemente lá em Cartagena ministrando, lá é uma cidade conhecida como cidade amuralhada, e foi quando eu entendi todos os textos que falam sobre as fortificações das muralhas na antiguidade, né? Lá, contextualmente, era utilizado como um refúgio mesmo, marítimo, e aí o pessoal lá me explicou que as águas do mar, né, ali, do mar do Caribe, chegavam até onde estava a muralha. É claro que com o recuo do mar ao longo da vida, né, da história, ele hoje está um pouco bem mais afastado da muralha. Mas antigamente a água batia até a muralha. E essas muralhas, elas serviam como fortificação, mas principalmente para a defesa. O que o Senhor está tentando lembrar aqui também ao seu povo é que não adianta eles depositarem a confiança dele na muralha. Não adianta eles colocarem as expectativas deles naquilo que eles mesmos construíram. Mas as suas expectativas e a sua confiança precisavam estar no Deus de toda consolação, no Deus de toda vitória, no Deus do descanso, no Deus de saber esperar, saber confiar.
que as águas agitadas elas podem passar. Tudo tem um prazo na nossa vida, tudo tem um tempo, início, meio e fim, mas a palavra nos lembra que o Senhor que está conosco no alfa, no início, é o Deus que está também conosco no ômega, no final de todas as coisas. A fonte da nossa vida não está nas circunstâncias, está na presença de Deus. O rio, ele não nasce da cidade, ele nasce da presença. E esse paralelo também é maravilhoso, porque as cidades, por mais que fossem construídas perto dos rios, a cidade não produzia o rio, era o exato oposto. Por causa do rio, a cidade era construída ali em volta dela. É isso também que o Senhor está lembrando para o seu povo. Tudo nasce de Deus, tudo provém de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Então essa declaração, olhando mais profundamente, também é um combate à nossa vaidade e arrogância, de achar que nós podemos fazer alguma coisa, de que nós temos alguma coisa. Nós não podemos produzir nada, nem mesmo a paz interior. Nós precisamos de Deus. Tem alguém aqui que precisa de Jesus? Todos nós precisamos do seu socorro, do seu auxílio. Essa mesma imagem aparece em outro texto que eu amo demais, que é Ezequiel 47. Essa declaração das águas profundas. O profeta vê águas saindo do templo, e quanto mais avançam, mais profundas ficam, porque a presença de Deus está ali. Gente, esse texto é maravilhoso. Ele traz uma declaração de um profeta que estava numa situação complicada e que precisava de uma resposta de Deus. E nesta visão, o Senhor o conduz por águas, e ele começa a trazer um descritivo de quanto mais ele avança, os côvados que eram necessários para chegar até onde estava sendo conduzido, as águas subiam. É igual a gente quando vai na praia, a gente tem essa ilustração muito clara, que a gente está numa cidade aqui de praia. Então quando você chega na praia, você vai se aprofundando ali, vai entrando mais ao mar, as águas elas vão subindo, e ele traz essa descrição: andei mais 500 côvados, as águas estavam nos tornozelos, depois nos joelhos mais 500, depois mais 500 na cintura, depois mais 500 nos ombros, e aí chega no centro do texto, quando ele diz: e eu cheguei numa parte das águas, onde elas eram tão profundas, que só era possível atravessar a nado. É aqui que o Senhor quer chegar conosco. Porque até então, quando estava nos ombros, você consegue conduzir, você consegue se movimentar. Se você quiser voltar, você volta. Se você quiser se movimentar para a direita, para a esquerda, você vai. Mas existe um lugar da profundidade do rio, da profundidade das águas, que você vai ter que deixar as águas conduzir para onde você vai. E é essa figura que o Senhor traz para Ezequiel. Essas águas que fluem do templo, e é maravilhosa essa visão, porque ele fala até mesmo sobre esse fator de cura e de restauração, que até mesmo ao desaguar estas águas onde ele estava nadando ali na visão, ao desaguar no Mar Morto, vai trazer vida. E o Mar Morto até hoje é a maior concentração de salinidade do mundo inteiro. Se você, o nome de Jesus, um dia você for lá em Israel, você vai tirar uma foto no Mar Morto. E as pessoas tiram uma foto do Mar Morto, sabe como? Muita gente pega um jornal, abre assim o jornal e boia. Se você não souber boiar, você vai boiar, porque a taxa de salinidade lá é tão grande, é tanto sal, que você não pode mergulhar. Se você mergulhar, tem gente que já mergulhou e teve problema seríssimo na visão, tem gente que fica cega, né? Porque é muito sal. E se você tiver qualquer feridinha no seu corpo, dói muito, porque é muito sal. E esse sal não deixa você afundar. Então não tem vida, não tem como ter vida. E na visão que o Senhor traz para Ezequiel, a palavra profética que vem a partir dessa visão, é que essas águas são tão poderosas, que ao chegar no Mar Morto, vai gerar vida. Você está entendendo? É a própria palavra de Deus dizendo assim: o nosso Deus é tão poderoso, que até mesmo para as impossibilidades da vida, para aquilo que talvez seja mais estéril, aonde o Senhor chega, é produzido, é gerado vida. O nosso Deus é fonte de vida. E é maravilhoso, porque Ezequiel, obviamente conhecendo ali o contexto, né, ele está vendo aquele Mar Morto gerando vida. E é interessante, né, a gente está numa geração onde está tudo acontecendo, é bem engraçado isso, que
recentemente, né, algum tempo atrás, da pandemia para cá, começou a aparecer alguns focos de vida, de algas, de coisas que começaram a acontecer ali no Mar Morto. E dentro dessa visão profética, né, é claro que tem um contexto totalmente espiritual, mas também como os alinhamentos proféticos da própria palavra, né, apontando ali para aquilo que viria no fim dos tempos, também a gente está vendo isso acontecer literalmente na nossa geração, né? E tem até um canal no YouTube que mostra lá, a moça foi lá, gravou tudo, tem até lugar que já tem peixe, né, das águas que estão invadindo ali o Mar Morto, gerando vida. Então, meus irmãos, esse é o poder do nosso Deus. Ele faz infinitamente mais, como diz a palavra, né? Além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera dentro de nós. Isso é maravilhoso. A vida verdadeira sempre procede da presença de Deus. E a gente vê um outro recorte maravilhoso também, que eu quero pontuar aqui sobre esta manifestação da presença de Deus. A gente falou um pouco sobre Ezequiel 47, mas existe um outro texto também, que é em Apocalipse 22, quando naquela visão profética, naquela visão espiritual, escatológica de João, ali na ilha de Patmos, também um lugar com alta taxa de salinidade, né? A ilha de Patmos era um lugar com muito sal, né? As pessoas até falam, João foi o que teve menos problema, né, dos discípulos. Teve gente que foi degolado, teve gente que foi colocado, né, crucificado de cabeça para baixo. E João? Não, João só sofreu um pouquinho. João recebeu uma surra, e antigamente as surras não eram as surras que a gente vê hoje. Abriu toda a carne de João e mandaram ele para a ilha de Patmos cheia de sal. Todo o vento que dava era sal nas feridas. Foi delicioso estar ali na ilha de Patmos, enquanto ele recebia essa visão profética do Apocalipse, né? Então a gente está falando aqui sobre um mártir também, sobre alguém que sofreu a respeito de daquilo que ele cria, sobre Jesus, né? E ele tem essa visão maravilhosa, descrita ali no livro das Revelações, né, em Apocalipse, e no capítulo 22, ele diz, e mostrou-me o rio da água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Essa progressão ela é maravilhosa, essa progressão da teologia bíblica mesmo, da gente ver o início, meio e fim ali, tudo bem amarrado na palavra de Deus. No Salmo 46, que é esse que a gente está estudando hoje, o rio alegra a cidade. Em Ezequiel 47, o rio sai do templo, e no Apocalipse 22, o rio sai do trono. Então você vê que é uma sequência teológica e até mesmo escatológica sobre a influência e para onde esse rio quer ser conduzido. A mensagem em toda a palavra é a mesma. A vida verdadeira sempre procede da presença de Deus. A vida verdadeira sempre provém de quem Deus é. Diga, o rio é o nosso próprio Senhor. Talvez você esteja tentando encontrar vida em muitas fontes. Muita gente hoje é escravo do conhecimento. Sabia que conhecimento para muita gente virou um ídolo? A pessoa é viciada em documentário, é viciada em bibliografia, lê o tempo inteiro, estuda o tempo inteiro. Isso não é ruim. O que é o ruim? É o excesso. Tudo que é excesso é um ídolo. E a gente está procurando nas fontes, que até mesmo são legítimas, não tem pecado nenhum, mas o problema está quando a gente tenta suprir as necessidades da alma em outras fontes que não sejam o Senhor. Tem gente tentando suprir as suas necessidades com pessoas, com dinheiro, reconhecimento, ministério, relacionamentos e até mesmo na busca pelo sucesso. Tem gente que já passou dos 30 anos e ainda fica se boicotando, se menosprezando. E a autodepreciação, meus irmãos, ela é uma das faces da vaidade. É porque na nossa expectativa, enquanto éramos jovens, nós achávamos que seríamos muito relevantes, que teríamos muito sucesso, que faríamos muitas coisas grandiosas. E na nossa busca por isso, a gente começou a perceber que o tempo já está passando para a gente não virou nenhuma elite, e a gente começa a se menosprezar. E tudo isso
é face da mesma moeda da nossa vaidade, do nosso ego. Nós começamos a rejeitar a posição que o próprio Deus nos deu, porque a gente queria mais. A comparação também é um ídolo. A autodepreciação também é um ídolo. E a gente precisa perceber isso, porque a gente está se nutrindo e está buscando as fontes na aceitação das pessoas, validação externa, e tudo isso não é só pecaminoso, como é extremamente perigoso para aniquilar com a sua alma, porque apenas uma fonte vai suprir as nossas necessidades, somente o Senhor. Amém? Tudo isso pode ser perdido, dinheiro, sucesso, fama, reconhecimento, network, mas a presença de Deus não. Porque quando Deus é a fonte, você pode atravessar uma estação seca, sequidão, onde você passou por ausência de tudo, mas você não deixou de ser hidratado pela fonte de vida. É igual aquelas plantas lá do sertão. Você que já foi no sertão, você já viu. Você olha assim, como é que essas plantas conseguem sobreviver a esse calor tão intenso? Porque a fonte da vida delas está dentro delas. Tem até plantas, né, que quando você conhece ali da área, né, geográfica, tem planta que você sabe que se você cortar ela tem água dentro. Porque a água está dentro dela, então o fator externo não influencia. Meus irmãos, é isso que a palavra também nos lembra. Se você está sendo nutrido pelo Senhor, se você está sendo abastecido pela presença de Deus, nada do que acontece do lado de fora vai interferir naquilo que o Senhor já te deu. Nós precisamos buscar e construir aquilo que é eterno. Terceiro ponto, o rio de Deus produz vida por onde ele passa. Aqui está o ponto de chegada da mensagem daquilo que o salmista queria deixar de recado. O rio de Deus não existe simplesmente para molhar a gente. Ele existe para produzir vida através de nós. Como eu falei em Ezequiel 47, as águas chegam ao mar, e até mesmo o mar morto é curado. Ou seja, por onde esse rio passa, a vida acontece, ela aparece, ela floresce. As árvores crescem, os frutos aparecem, as águas são restauradas, a morte perde espaço. Aonde as águas de Deus chegam, a morte já foi vencida. Isso é muito poderoso, meus irmãos, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário venceu a morte em toda a significância dela. Quando Jesus vence a morte ali na cruz do Calvário, ele vence a morte no sentido físico, porque nós receberemos um corpo glorificado. A palavra nos diz que nós seremos transformados com ele nos ares, receberemos um corpo incorruptível para vivermos com o Senhor eternamente. Mas sabe também onde a morte perdeu? Espiritualmente. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida para nos matar espiritualmente, porque vivificados e ressuscitados em Cristo, nós viveremos para sempre com Ele. E Satanás sabe disso. É por isso que ele está sempre nos oferecendo aquilo que é corruptível, aquilo que é passageiro, aquilo que vai entorpecer a nossa alma. Meus irmãos, aquilo que Satanás mais age na nossa vida é uma palavra muito simples que você deve lembrar dela para o resto da sua vida. Diga: distrações. Para o diabo, de verdade, para o diabo, não é mais inteligente que você saia da igreja. Isso é coisa de antigamente. Antigamente é que tinha crente desviado. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que são os desigrejados. Que eles são crentes, são evangélicos, assistem à transmissão dos cultos, mas não estão enxertados na videira. A gente tem pessoas que caminham no evangelicalismo, que não perde uma célula, mas nunca foi em nenhuma igreja para cultuar a Deus comunitariamente. Mas se você perguntar no IBGE, é cristão evangélico. Nós temos uma forte inclinação para as distrações.
E a palavra nos ensina claramente que se uma mão está nos fazendo mal, a gente corta. Se você está passando mais tempo com literatura do que buscando a presença, corta um pouquinho ali da literatura. Se não toda, por um tempo, para depois você regrar a sua vida. A gente tem que estar sempre atento, meus irmãos, aos ídolos que a gente edifica para nós mesmos. Porque o ser humano ele foi criado para adoração, então a gente tem essa necessidade visceral, humana para adorar alguma coisa. E a gente adora até mesmo as distrações, que muitas vezes a igreja oferece. É aquele crente que é viciado em evento. Vai no congresso lá na igreja tal, aí depois vai na conferência tal, aí depois vai no acampamento não sei de onde, aí vai, sabe aquele irmão que foi para tudo? Foi para o Radical, foi para o Legendários, foi para Cursilho, foi para tudo. Menos bebeu da fonte de vida eterna. Ou seja, nenhuma dessas distrações tem nenhum problema. Eu já fiz um monte de coisa também, cresci na igreja, então já fui para um monte de coisa. Mas eu tenho consciência de que se essas coisas me faltarem, eu não deixo de servir ao Senhor. Vocês estão entendendo? Porque uma vida com Deus, ela não se constrói naquilo que é passageiro. Porque as coisas passam, meus irmãos. O auge agora é para o Legendários, daqui a pouco vai vir outra coisa. Sendo que há uma inclinação humana, não é nada cultural, é humano, da pessoa se tornar mais legendário, mais radical, mais qualquer outra coisa que esteja na moda, do que ser servo de Deus. É o evangelicalismo travestido de evento, é a busca por distrações. A coisa é tão grave que muita gente oferece cargo para pessoas despreparadas para mantê-las na igreja. Olha quanto tempo você está aqui servindo a Deus, e muitos de vocês nunca tocou nesse microfone, por falta de preparo, porque nunca estudou, não conhece Bíblia profundamente, então não tem preparo, tem outra responsabilidade na igreja. Mas por aí, com 3 meses você já está com o microfone na mão, e aí vem o show de horror que a gente vê na internet, falando texto fora de contexto, ensinando errado, pessoas que se amarguram com a liderança e abrem a sua própria igreja, como se igreja fosse uma empresa. Já teve gente vendendo igreja na internet, como se estivesse vendendo uma ONG, descrevendo até a quantidade de membros. Vende-se igreja, já tem 40 membros. As pessoas fazem da igreja fonte de renda, gente. Distrações. E sabe o que a palavra fala sobre isso? Nos últimos dias vai ser pior. Porque para um terreno ser favorável para a apostasia, esse terreno precisa estar em caos. E a gente já vê isso na nossa geração. Uma geração inteira de desigrejados, de desviados, muitos filhos de crente, da minha idade para baixo, tudo no mundão. Você chega nas boates, tem boate, eu já vi relato de boate que toca Cassiane. E todo mundo canta na boate, 500 graus de puro fogo santo e poder. Porque é tudo filho de crente desviado. A gente está nessa realidade. E o que é que tem nos faltado, meus irmãos? Interagir com o rio, mergulhar no rio, beber do rio, e não procurar e estabelecer outras prioridades, porque tudo isso é distração. Deus não te chamou para você ser um músico de igreja. Deus não te chamou para você tirar foto na hora do culto. Deus te chamou para que você possa ser um reprodutor desse rio. Isso fica claro para nós em João, quando ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando você está ligado a este rio, você canta, mas quando você canta, o rio de Deus é liberado através de você.
Você tira a foto, mas quando você tira a foto, você reproduz a glória de Deus ali na internet. Você faz qualquer outra atividade no seu trabalho, na sua vida cotidiana, vai ser diferente. A forma como você administra as suas finanças, a forma como você lida com as questões do seu casamento, a forma como você cria seus filhos, tudo que você faz na sua vida é diferente, porque o rio de Deus flui através de você. A gente precisa hoje, chegando em casa, tomando um banho, daqui a pouco, refletir. O que é que está me distraindo? Faça um checklist, meu irmão. Se você quer ir para o céu, faça essa autoanálise, essa autoavaliação. O que é que está me distraindo da presença de Deus? O que é que está roubando o meu tempo de devocional? O que é que está roubando aquilo que deve ser cultivado para que gere eternidade? Gastamos mais a nossa energia em angariar recursos do que em praticar a presença de Deus. Perceba, não tem nada de errado. No nome de Jesus, seja próspero, que você avance na sua vida profissional, que você realize todos os seus sonhos, mas não se esqueça, tudo isso é secundário. A prioridade da nossa vida é agradar e pertencer ao Senhor, é ser achado nele. Porque a nossa vida passa muito rápido. Daqui a pouco está todo mundo idoso. E quando a gente olhar para trás, o que é que a gente vai ter cultivado? É preferível ser reconhecido no céu do que ter um nome grande aqui na terra. Porque é exatamente isso que o Senhor nos ensina. De você fluir a rios. Um rio flui. O Senhor não prometeu sobre a nossa vida um poço ou uma represa. Esse comparativo que o Senhor Jesus faz ali em João capítulo 7, é justamente essa característica de fluidez. Ou seja, se eu bebo do Senhor e aquilo passa na minha vida e me transforma, e o meu testemunho gera vida para os outros, o que é que eu preciso continuar a fazer? Continuar bebendo dessas águas. Há sempre algo novo para o Senhor fazer na sua vida. Você vai viver testemunhos extraordinários do poder de Deus, do favor do Senhor na sua vida, se você beber do rio. Nós somos um canal daquilo que nós recebemos de Deus. O que é que tem fluído através de você? A boca fala daquilo que o coração transborda. Aonde estamos nutrindo a nossa alma. Você recebe graça para repartir a graça. Você recebe consolação para consolar, recebe perdão para perdoar. Inclusive o texto fala exatamente isso, a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. À medida que nós somos consolados, nós iremos consolar, que somos perdoados, nós iremos também perdoar. Nós recebemos vida para levar vida às pessoas. Nós recebemos o Evangelho para anunciá-lo. Nunca se esqueça, você tem um tesouro poderoso. Toda vez que você abrir a boca, lembra, de mim precisa fluir o rio de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer falar nesse lugar? Senhor, o que é que o Senhor tem para comunicar nessa tarde? Senhor, o Senhor quer me usar para esse Uber? O Senhor quer me usar para essa vendedora? O Senhor quer me usar para essa pessoa do meu trabalho? Eu não estou te convidando para você ser um crente fanático. Viva a sua vida tranquilamente, mas entendendo que sobre a sua vida existe um propósito. Apocalipse 22, como eu falei, nos mostra esta água, este rio de vida que sai do trono de Deus. É linda essa figura. Às margens deste rio está a árvore da vida. E ali naquela visão escatológica que João tem em Apocalipse 22, ele diz que esta árvore que está ali plantada junto a este rio de vida, as suas folhinhas, ele diz que as suas folhinhas servem de cura para as nações. Olha como tudo está bem costurado. Lá no Antigo Testamento, essa mesma figura das águas que geram frutos poderosos, que geram cura. A mesma coisa, a visão que João tem ali, daquele ambiente da sala do trono, da glória de Deus, da eternidade. No centro há uma árvore também, assim como lá no Jardim do Éden.
uma árvore que agora não vai mais produzir pecado, mas uma árvore que gera cura. As folhinhas dela servem de cura para as nações. O que sai do trono produz vida. Este é o coração da missão da igreja. Diga: eu não sou a fonte. Diga: eu sou apenas um canal. Diga: o Senhor Deus é a fonte. Aleluia. Para concluir, o mundo está tremendo aqui no início da passagem, dessa declaração cantada do Salmo 46. As águas estão rugindo, as nações estão se levantando, os montes estão caindo, mas existe uma realidade que não mudou desde essa época até hoje. Diga: há um rio. Nós podemos estar olhando para aquilo que está rugindo, as distrações, os barulhos à nossa volta, mas Deus está nos chamando para olharmos para aquilo que está fluindo neste exato momento. Talvez a gente esteja perdendo tempo demais olhando para o mar bravio, mas Deus está dizendo e nos lembrando: olhe para o rio, a calma, a tranquilidade, a fluidez. E o Senhor está também nos lembrando que Ele está no meio da cidade, Ele habita no meio da cidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra que a gente sempre precisa se lembrar quando o nosso coração se estremecer. E um dia, na consumação de todas as coisas, veremos este rio em sua plenitude. Ele sairá do trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá mais maldição, morte, lágrimas, nem mesmo a noite. Haverá trono, diga Cordeiro, diga o rio e vida para sempre. O mundo pode até produzir mares de caos, mas a igreja carrega uma fonte que o caos não pode secar: a presença de Deus que está no trono. E eu te pergunto, para a gente finalizar, o que é que está fluindo através de você? Se a gente fizer uma análise agora bem séria, o que é que está procedendo do seu coração? São palavras de maldição? É incredulidade? Porque quantas vezes a nossa murmuração na verdade é incredulidade? A gente reclama porque a gente não crê que Deus pode fazer. A gente fica ansioso porque a gente não crê que Deus pode fazer. Quando a palavra nos convida para não andarmos ansiosos por coisa alguma, não está falando sobre ansiedade patológica, ocasionada por várias consequências, inclusive traumas. A palavra está nos lembrando que o nosso Deus cuida de nós, e o tempo de Deus é perfeito. Deus sabe sempre o que é melhor para nós. O Senhor sempre vai cuidar de nós, porque a água é vida, e Ele é a própria vida. E não apenas isso, se a vida de Deus está dentro de nós, aquilo que deve ser liberado e produzido na nossa vida é o quê? Vida de Deus. Amém? Eu quero te convidar a você a se colocar de pé. Nós temos ainda alguns minutos e eu quero orar com você.